Isso porque explora os pobres e esquece e rouba as casas dos outros em vez de construir as suas. Ele nunca estará satisfeito com o que possui, que tem sempre o mais e mais, sempre quer ter mais e mais. Avança tudo o que pode, mas sua prosperidade acabará. No ponto mais alto do seu sucesso, a miséria atacará e todo o preço da desgraça cairá sobre ele. Ele que enche a barriga, Deus descarregará sobre ele a sua ira. Deus fará chover sobre ele o seu furor. Mesmo que ele escape de uma arma de ferro, as flechas com a ponta de bronze o atravessará. Tirarão a flecha das suas costas e ela sairá brilhando como sangue, e o medo tornará conta dele. Tudo que ele ajuntou será destruído. O fogo não aceso por mãos humanas acabará com ele, e ele com toda a sua família. O céu mostrará os pecados dos maus, e da terra o levantará para acusá-lo. E no dia em que irá Deus se derramar sobre eles, todas suas riquezas serão destruídas. E isto que Deus faz com os perversos é essa recompensa que ele guarda para os maus. Então, em resposta, Jó disse: o melhor consolador que vocês podem dar e escutar com atenção as minhas palavras. Tenha paciência enquanto falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Não é de nenhum ser humano que me queixo e por isso estou tão impaciente. Vocês olham para mim, porão as mãos na minha boca, assustado. Quando eu penso o que aconteceu, fico perturbado e o meu corpo todo treme. Por que será que os meus mal continuam vivos? Porque chega o rico e envelhece. Eles têm filhos e netos e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares e Deus não os castiga. Seu gado se reproduz sem problemas, dando crias sem nunca abortar. Seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. E eles cantam e se divertem com som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre o bom e do melhor, e morrem em paz, sem sofrimento. No entanto, a Deus eles dizem, oi. Espera. No entanto, Deus dizem, deixa-o em paz. Não querem saber das tuas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para o adoramos? Quem diante que, que adianta fazer orações a Ele? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito do modo que pensam. Quando foi, quando foi que ele apagou a luz dos perversos? Quantas vezes algum deles caiu em desgraça? Será que Deus, será que Deus alguma coisa fez irado com eles que os fizesse sofrer? Quando foi que ele espalhou como palha ou como a poeira levada pela ventania? Vocês dizem que Deus castiga pelo pecado do pai, mas o pai que deveria ser castigado para que aprendesse a lição. Que o pecador receba o seu próprio castigo e que ele sinta o peso da ira de Todo-Poderoso. Mas se ele está morto, se ele está em outro mundo, que lhe importa que sua família sofra. Por acaso alguém pode dar lições ao Todo-Poderoso, que julga até os servos celestiais? Alguns homens levam a sua vida feliz e tranquila e morrem ricos
com saúde e cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provocam um momento de felicidade e morrem com um coração cheio de amargura. Mas uns e outros acabam morrendo e são sepultados e ficam cobertos de vermes. Eu conheço o pensamento de vocês e sei que pensam mal de mim. Vocês perguntam: onde está agora a casa daquele grande homem que vivia em uma vida de pecado? Será que vocês têm conversado com pessoas que viajam? Vocês não têm ouvido as suas histórias? Essas pessoas dizem que quando Deus fica irado e castiga, o homem mau sempre acaba. Ninguém o acusa das maldades que comete, ninguém o faz pagar pelos seus atos. Ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardada. Milhares de pessoas acompanham o corpo até que a sua terra o cobre e o leve. Meus amigos, suas consolações são vazias e tudo que vocês dizem é mentira. Então Elifaz, da região de Temã, respondeu e disse: será que uma pessoa, por mais sábia que seja, poderia ser inútil para Deus? Será que interessa ao Todo-Poderoso que você seja honesto? Que lucro tem a ele? Você é correto em todas as coisas. Se ele o castiga e o chama para prestar contas, não é porque você o adora com todo o respeito, mas sim porque cometeu muitos pecados e as suas maldades não tem em conta. Como a garantia de um pequeno empréstimo, você ficava com as roupas dos seus patrícios e assim com os que deixavam nus. Você não dava água para as pessoas cansadas, nem comida aos que tinham fome. Você usou a sua posição e o seu poder para tomar dono da terra. Você roubou e maltratou os órfãos e nunca ajudou as viúvas. Por isso agora você está cercado de perigos e de repente o medo toma conta de você. A escuridão é tanta que você não enxerga nada. Uma enchente o arrasta. Deus está nas alturas do céu e ele olha para baixo e vê as estrelas, embora estejam lá no alto. Mas você pergunta: será que Deus sabe alguma coisa? As nuvens escuras ficam no meio. Como que ele pode nos julgar? Jó. Você acha as grossas nuvens não deixam que Deus os veja? Caindo ele está passeando pelo céu. Será que você quer andar nos caminhos que os maus têm seguido desde os tempos antigos? Eles morreram de repente, como se fosse levado por uma enchente. Deus lhe dizia: deixa-nos em paz. E comentavam: o que o Todo-Poderoso fazer com o favor? Foi Deus quem encheu as coisas boas da casa dos maus. Porém, não quero pensar como ele e as pessoas honestas ficam alegres e as corretas riem ao verem destruídas as riquezas dos ricos e as sobras devoradas pelo fogo. Jó, faça as pazes com Deus e deixe de tratá-lo como inimigo, assim que ele dará a você tudo o que há de bom.